Oh Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou o Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Oh Senhor Jesus, hoje é quarta-feira, dia 31 de outubro de 2018. Estamos no Alimento Diário, na segunda semana 2 dessa série nova, Salvos pela Sua Vida. O título desse volume, esse é o volume 1, é o Poder de Deus para a Salvação. E o tema dessa semana 2 é o Evangelho de Deus, o poder de Deus para a salvação do judeu e do grego. Ó Senhor Jesus! Mas se você é novo por aqui, não esquece de descer a tela e clicar no botãozinho inscrever-se, para você se tornar um inscrito aqui do canal. Pois vai aparecer um sininho, você clica no sininho para você poder receber todas as notificações sempre que tiver um conteúdo novo do canal. Senhor Jesus, também não esquece de abençoar o botãozinho do like, que é importante para os vídeos irem ganhando mais notoriedade, e o próprio YouTube já ir indicando já os assuntos para mais pessoas. E também ore ao Senhor para que o Senhor te revele pessoas do seu convívio, para quem Ele quer que você compartilhe essa palavra, para quem que Ele quer que chegue essa palavra do reino. Ó Senhor Jesus! Agora vamos para o alimento diário de hoje, leitura bíblica. Romanos capítulo 1, versículo 16. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Ó Senhor Jesus! Hebreus capítulo 2, versículo 5. Senhor Jesus, pois não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando. Senhor Jesus. 1 João capítulo 3, versículo 2. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus, ler com oração. João capítulo 2, versículo 25. E não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Senhor Jesus. Eu vou deixar esse versículo na tela, você pausa o vídeo e transforma essa palavra na sua oração. Lembrando sempre de exercitar o Espírito, invocando o nome do Senhor. Ó Senhor Jesus, amém. Amém. Já lemos e oramos, agora vamos para o alimento diário. Senhor Jesus, o título de hoje: sendo salvos pela humanidade elevada de Cristo. Senhor Jesus. O Evangelho diz respeito a Cristo, o Filho de Deus. Ele foi designado para abrir novamente ao homem o caminho de volta à árvore da vida. Aleluia! Cristo é o próprio Evangelho, a boa nova de Deus, com respeito a seu Filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi. Senhor Jesus, Cristo veio da descendência de Abraão, o povo escolhido de Deus. Ele é o descendente de Davi e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Senhor Jesus, além de morrer na cruz para cumprir as exigências de Deus, Cristo viveu na terra uma vida humana perfeita, elevada pelos atributos divinos que estavam nele. Senhor Jesus. Jesus Cristo não apenas nos salvou dos pecados e da condenação eterna. Em sua crucificação, Ele também liberou a vida de Deus para nos salvar completamente. Senhor Jesus, Ele nos salvou o nosso espírito e está salvando nossa alma, transformando-nos por meio de sua vida e produzindo em nós uma humanidade elevada. Não interrompa o processo de transformação que Deus está realizando em você. Não seja a mesma pessoa de anos atrás, crítica, implacável, desumana, que julga os outros pela justiça própria, de difícil convivência até com o cônjuge. Permita que Deus o transforme, que substitua sua humanidade caída
pela humanidade perfeita e elevada de Cristo. Ó Senhor Jesus, o Evangelho nos transforma, pois não é uma religião morta, é uma pessoa viva, Cristo. Antes éramos cheios de maledicência, críticas, ciúmes, contendas e invejas. Jesus nos está tornando mais compassivos, misericordiosos, empáticos e perdoadores. Senhor Jesus, vemos uns aos outros não como concorrentes, e sim como membros do corpo de Cristo. Senhor Jesus, isso é resultado da transformação metabólica realizada por Deus em nós. Cristo está salvando nossa alma até que alcancemos a maturidade. Nosso destino é sermos herdeiros de Deus para governar no mundo que há de vir. E por fim, quando Cristo voltar, o nosso corpo também será salvo. Esse corpo frágil se corrompe com o tempo, envelhece, mas Deus irá transfigurá-lo em um corpo de ressurreição. Naquele dia não precisaremos mais de avião ou de carro para nos locomovermos. Teremos um corpo da ressurreição, de glória. Deus nos salvará por completo, seremos como Ele é. Quem olhar para nós naquele dia verá a glória de Deus. Esse é o Evangelho que Paulo pregava. Esse Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, né? Senhor Jesus. Por isso que hoje é importante a gente exercitar o nosso espírito, né? Quando a gente exercita o espírito, a gente exercita a fé, né? E a gente não deixa que as situações nos tornem incrédulos, né? Que as coisas vão vindo, né? E vai nos esfriando espiritualmente, e a gente vai deixando de crer, né? Senhor Jesus. Aí o resultado é a gente voltando aqui às velhas práticas do velho homem, né? Como tocou aqui, né? A gente volta a ser, né? Volta a ter esses atributos aqui, né? Crítica, implacável, desumano, julga os outros pela justiça própria, difícil convivência, né? Senhor Jesus. Esse é o resultado de alguém que está dando muita vazão, né, para a sua vida da alma, para a sua vida que é independente de Deus, né? Mas nós precisamos aprender a ser dependentes dele, né? E aí nós vamos receber esses atributos, né, dessa humanidade perfeita, né, que foi vivida, né, foi elevada por Cristo, né, pela pessoa de Cristo. Aí ele vai nos tornar, né, compassivos, né, ter mais compaixão, né, misericordiosos, empáticos, né, sempre se colocar no lugar do outro, e perdoadores, né, quando você olha para si mesmo e você vê que você falha, né, que você é humano, né, sua humanidade ainda não está aperfeiçoada, você vê os erros dos outros, né, e você se coloca no lugar dele, né, e aí você procura sempre ter um coração de perdoar. É óbvio que às vezes tem situações que realmente nos ofendem, né, e a gente fica irritado com aquilo ali, mas a gente precisa pegar isso e levar à cruz, né, levar diante do Senhor, para que o Senhor mesmo possa, Ele mesmo tratar isso em nós, né? Às vezes a gente fica ali na nossa justiça própria e a gente quer que o Senhor vá lá e resolva o problema da pessoa, né, com a pessoa que nos ofendeu, mas na verdade a gente precisa orar ao Senhor para que o Senhor resolva esse problema primeiro em nós, né? Se a gente tiver sempre esse coração, né, de estar ali buscando o Senhor, a gente vai já perdoar a pessoa antes mesmo que ela peça perdão, né? Senhor Jesus, né? O Senhor, né, ali Pedro perguntou para o Senhor, né, Senhor, até quantas vezes o meu irmão vai pecar contra mim que eu tenho que lhe perdoar, né? 7 vezes? O Senhor falou com ele assim, não Pedro, é 70 vezes 7, né? Senhor Jesus, o Senhor mostrou para ele que era muito mais, né? Na verdade ele falou assim, né, que se meu irmão pecar contra mim, quantas vezes eu devo perdoar, né? Quantas vezes meu irmão, simplesmente meu irmão cometa um pecado, meu irmão que cometa um pecado contra mim, né? Algo que me ofendeu, né? Algo que me tirou do sério, né? E ele não fala assim, né, quantas vezes o irmão vai pecar contra mim e vai me pedir perdão e eu vou perdoar, não. Ele falou, quantas vezes o irmão pecou contra mim e eu vou perdoá-lo. Então já mostra que Pedro já tinha um bom padrão, né? Ele não aguardava ali que a pessoa fosse ali, né, pedir perdão. Então nós devemos também ter esse caminho, né, de já estar olhando as coisas, né? A nossa luta não é contra o sangue e a carne, né? Então se a gente se achar lutando contra as pessoas, né, querendo prejudicar alguém porque a gente se sentiu prejudicado em alguma coisa, né, nós estamos fazendo algo
pior ainda, né? Senhor Jesus. Como eu já falei, às vezes a pessoa, eu já falei num vídeo anterior, né? Às vezes a pessoa pode estar te perseguindo, pode estar acontecendo uma situação e ela nem mesmo perceber, né? Pode ser algo vindo da parte de Deus, né? Para tratar com o nosso velho homem, né? Para a gente realmente aprender a depender dele. Tocou aqui, né? O Evangelho não é uma religião, não é um conjunto de ensinamentos, um monte de coisa. O Evangelho é a pessoa viva de Cristo. O Evangelho é o próprio Senhor. Ele veio e cumpriu as justas exigências de Deus, os requisitos de Deus, ele veio e cumpriu, né? E ele pegou tudo isso, né? Todo esse viver, toda essa experiência, né? E colocou no Espírito, né? Ele entronizou tudo isso, né? E hoje também nós precisamos fazer isso, pegar essa pessoa que era Jesus, né? Paciente, né? Não se irava, né? de qualquer jeito, né? Não se irava com facilidade, né? Senhor Jesus, alguém que estava sempre olhando o homem ali, né? Senhor Jesus, né? Ali as pessoas ali escarnecendo dele, né? Cuspindo nele, levou tapa na cara, né? Foi injuriado, mentiram, falaram um monte de coisa e ele estava ali, né? Senhor, perdoa-os que eles não sabem o que eles estão fazendo, né? Senhor Jesus, o homem, né? Quando ele segue a si mesmo, segue a sua cabeça, né? Não segue aquilo que vem com o princípio de Deus, né? Aquilo que saiu da boca de Deus, o homem ele acaba fazendo isso mesmo, ele acaba, né? Acaba vivendo, né? essas coisas negativas, né? Acaba expressando isso, né? Mas o Senhor ele quer que nós expressemos a vida dele, né? Mas o Senhor ele tinha clareza disso, né? O ser humano está ali sendo levado pelas situações, ele nem sabe quem está por trás disso tudo, né? Senhor Jesus, né? Então nós precisamos, né, ir diante do Senhor, conservar nosso coração puro, né? Nossa mente focada no Senhor, né? E ter esse coração, né? Não olhar, não julgar as pessoas, né? Julgar as situações, olhar as situações e aprender, né? Com cada situação, né? Às vezes acontece, né? A gente é levado diante de situações difíceis, né? Situações negativas, mas tem que lembrar, né, que ali em Mateus fala que o Senhor foi levado pelo Espírito, né? O Espírito levou o Senhor ao deserto para ser tentado pelo diabo, né? Foi o Espírito que o levou, né? Se o Espírito levou o Senhor, né, que era tão elevado, né, quanto mais a nós, né? Ó Senhor Jesus, né? A gente tem que ver situações assim e sempre refletir diante do Senhor, né? Não ser rápido para julgar, né, para poder logo ter um parecer, não. A gente deve sempre ponderar as coisas, sempre diante do Senhor, né, e sempre ali ver, Senhor, qual a maneira de agir, né, diante disso tudo, né? Ó Senhor Jesus, o Senhor ele morreu por nós, né, não só para nos livrar da condenação, né, não é só para você ser salvo, eu sou salvo, estou na igreja, está ótimo. Não, ele também liberou para nós a vida de Deus, ele liberou para nós o acesso à árvore da vida, né, onde nós podemos nos alimentar de Deus, né, receber aqui tudo aquilo que Deus é, né? Ó Senhor Jesus, né, graças ao Senhor que esse Espírito, né, essa palavra, né, essa pessoa viva, né, que venceu todas as situações, ele continua vivo dentro de nós, né, ele não permaneceu na morte. Então nós devemos levar ao morrer nossa natureza humana, né, para que o Senhor possa nos salvar com a sua natureza elevada, né, como mostrou o título de hoje, né, sendo salvos pela humanidade elevada de Cristo. Se você depender do Senhor em cada situação, você vai perceber realmente o Senhor te salvando, né, por meio do Espírito. Você vai fazer algo ali, mas você invoca o nome do Senhor, o Senhor te guarda, né, situações do dia a dia, né? Ó Senhor Jesus, né, situações onde você pode de repente andar na rua, cair, tropeçar, era para você virar aqui, você não virou, caiu alguma coisa ali, né? Às vezes até, né, você está no ônibus, o ônibus quebra, você fica impaciente, poxa, o ônibus quebrou, agora eu vou chegar atrasado. O Senhor está te guardando de alguma situação, né? Ó Senhor Jesus, né, graças ao Senhor, né, que Ele liberou essa vida para nós, né, e o alvo dele é que nós sejamos como Ele é, né? Então a gente precisa todos os dias, né, ali sempre, né, ali diante do Senhor e ver assim, né, Senhor, diante das situações, né, o Senhor tem me transformado, né? Ó Senhor Jesus, né, tocou aqui, né, que a gente não pode interromper, né, o processo de transformação que Deus está realizando em cada um de nós. A gente precisa permitir que o Senhor nos transforme e substitui, né, a nossa natureza caída pela humanidade perfeita
e elevada de Cristo. É uma questão de você permitir. Você pode viver anos e anos e anos, né, na igreja, mas se você não permitir, os anos vão passar e você vai continuar a mesma pessoa, né? Senhor Jesus. É uma questão de você perceber que o Senhor, Ele quer o melhor para você, Ele quer te transformar, né? Ele quer te dar um pouco mais de maturidade para você lidar com as situações, né? Então a gente precisa realmente permitir, né? Para você fazer, né? Eu já falei isso várias vezes, para você fazer a vontade de Deus, você precisa buscá-la, né? Você precisa buscar a vontade de Deus conscientemente. Você tem que ir diante do Senhor, diante de cada situação, senão você vai ficar sempre fazendo a mesma coisa de acordo com a sua opinião, né? E aí você vai perder a oportunidade, né, de expressar o Senhor e de ser transformado, né? O Senhor, Ele quer que a gente permita. Se você não permitir, Ele não vai te obrigar, né? Ele vai ficar ali, né, voltando a situação de novo, e você vai acabar vivenciando várias vezes a mesma coisa. Mas a Bíblia fala para a gente não endurecer, né, a nossa cerviz, né? A gente não ficar duro, não endurecer o nosso coração quando o Senhor vier nos disciplinar, né, ou nos apontar uma direção. A gente realmente precisa estar sensível ao Senhor, né, senão o resultado vai ser a gente acabar se tornando incrédulo, né, se tornando descrente diante das coisas do Senhor. A gente vai começar a questionar, né? Questionar a liderança, questionar o Senhor, questionar a palavra, questionar a Bíblia. Daqui a pouco você vai questionar a si mesmo e daqui a pouco você está questionando se realmente o Senhor existe. Essas coisas elas vão penetrando no nosso coração, na nossa vida, e a gente nem percebe, né? Senhor Jesus. Por isso que o Senhor Ele quer Ele mesmo, né, nos permear, né? Ele mesmo nos direcionar. O versículo para ler com a oração de hoje, ele fala, né, que o Senhor não precisava que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque Ele mesmo sabia o que era a natureza humana, né? Por Ele saber, por isso que Ele se tornou o Espírito que dá vida, né? O Espírito da vida, Senhor Jesus, para que Ele mesmo possa nos direcionar de dentro para fora, né? Se a gente for basear as coisas no nosso estudo, na nossa mente, né, o inimigo vai conseguir, né, acabar nos dando um nó, né? Ó Senhor Jesus. Mas graças ao Senhor, né, que Ele quer nos libertar através da natureza dEle mesmo, né? Ele mesmo nos orientando na dependência dEle, né? Sempre invocando o nome do Senhor, exercitando o nosso espírito, para que Ele possa nos conduzir à sua vontade, né? Conduzir para governar no mundo que há de vir. Graças a Deus que Ele é misericordioso, né? Compassivo, né? Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus, e Ele sempre nos perdoa, né? Ó Senhor Jesus, né? Se não fosse a misericórdia de Deus, né, não teria chance para nenhum de nós, mas Ele insiste, né, em nos fazer reinar. Ele insiste em nos transformar, né, em algo melhor do que nós já somos, do que nós mesmos, né? Ele quer nos transformar em Cristo, né? Assim como o próprio Senhor foi, Ele também quer que nós sejamos assim, essa pessoa maravilhosa, essa pessoa perfeita que o Senhor foi, né? Ó Senhor Jesus, né? Graças ao Senhor, né? Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado, né, por ter assistido até aqui. Não se esqueça de compartilhar o vídeo, né, orar ao Senhor para que o Senhor te revele, né, pessoas do seu convívio, para quem Ele quer que chegue essa palavra, né? Que o Senhor Jesus te abençoe e abençoe a pessoa a quem Ele te mostrar. Até o próximo vídeo. Até mais. Ó Senhor Jesus. Amém.